da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte. Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, então. modificação por Eu sou o opioides, tá? Matheus, sou R2 Quando a gente tá de Medicina de falando Emergência. Olá, boa tarde, gente. Meu nome é William, eu sou R2 aqui da escola. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que, não sei, acho que nenhum emergencista gosta de falar muito sobre morte, mas eu me deparei com algumas situações aí trabalhando e eu acabei indo estudar e tirei alguns mitos da cabeça. Então, assim, eu fui procurar um pouquinho falar sobre morte encefálica e eu descobri que, assim, a gente tem ideia de que morte é uma coisa absoluta, mas, assim, cada lugar do mundo, apesar de ter alguns pontos em comum, cada lugar do mundo tem um protocolo diferente. Então, pode ser que você esteja morto no Brasil, mas não esteja morto no Canadá, por exemplo. Isso me intrigou bastante, assim. E algumas coisas que eu encontrei também é que até 1/3 dos médicos norte-americanos lá dos Estados Unidos, eles não sabem diagnosticar morte encefálica, não sabem nem o conceito de morte encefálica. A morte encefálica no Brasil ela é determinada desde 1997 e regulamentada por esse decreto aqui de 2017, e ela joga na mão do CFM e fala, decida aí o que você acha que é morte encefálica. E aí o CFM, ele definiu como que era a morte encefálica, e uma das coisas que me intrigou bastante é que médicos emergencistas podem fazer o protocolo de morte encefálica, não precisa ser só o neurologista. E a gente quase não tem isso sobre na residência, então deixa eu falar um pouquinho sobre. Quais que são os pré-requisitos? Primeiro tem que ter uma lesão encefálica importante, capaz de causar aquele diagnóstico. Não pode ter nenhum confundidor, então eu vou falar um pouquinho sobre esses confundidores, droga sedativa, distúrbios metabólicos, tudo. Tem que ter um tempo de observação intra-hospitalar e ele tem que estar, assim, mais ou menos estável hemodinamicamente. Então, assim, o paciente que está hipotérmico pode falsear os reflexos, o paciente que pode falsear os exames complementares, os fármacos que têm ação depressora, então, sedativos, opioides, tudo, eles precisam ser suspensos antes de fazer o protocolo. Aí eu destaquei algumas drogas que a gente usa bastante. Não precisa esperar 3, 4 dias para abrir o protocolo. As vidas das drogas em geral são bem curtas. A gente pode esperar, já um plantão é suficiente sem drogas para você conseguir abrir o protocolo por esse motivo. O exame clínico, ele parte do pressuposto que o paciente está em Glasgow 3 e eles podem ser realizados em intervalos de 1 hora. E ele tem que mostrar a ausência dos reflexos do tronco encefálico. Então, estimula a córnea do paciente com um algodãozinho com água ou com soro fisiológico, faz o movimento da cabeça para ver se ele tem aquele olhar de boneca, faz aquele teste calórico, injeta água ou soro gelado no ouvido do paciente, faz uma otoscopia antes para ver se não está bloqueado com esse único, daí ele não vai ter reflexo, mas é por conta da obstrução. Mostrou tudo isso, tudo bem, você pode seguir o protocolo. E uma coisa interessante também é que às vezes o paciente, um trauma grave ou o paciente que tem alguma deformidade congênita, não tem um olho ou está com um trauma de face todo desfigurado, você não consegue fazer dos dois lados, pode fazer de um lado só, não tem problema, isso é autorizado. Aí eu coloquei só alguns pitfalls que a gente pode ter, então alguns reflexos tendinosos profundos, eles podem permanecer nesses pacientes, são indicativos de atividade medular e não encefálica, então pode ser um fator confundidor, difícil de conversar com a família, mas a gente tem que estar muito seguro nisso. Esse é o teste mais complexo, assim, é um teste que a gente faz e vê se o paciente tem movimento respiratório mediante a hipercapnia importante. Tem que fazer uma gaso pré, uma gaso pós. Se tiver os critérios específicos de números, a gente consegue definir o teste como positivo. Mas aí fiquei com uma dúvida, os pacientes retentores crônicos de CO2, eles não vão ter um drive importante com aqueles valores padronizados pela gaso, e a única orientação que a gente tem aqui no Brasil é manipule o ventilador para que a gaso pré seja os valores definidos no protocolo, e não falam mais nada sobre isso. Então, assim, fica na sua conta e risco decretar a morte desses pacientes, não tem nenhuma orientação específica. E assim, eles colocam várias vezes nos protocolos, se você tem qualquer dúvida em relação ao diagnóstico, não faça o diagnóstico, porque é um diagnóstico final, né? Você vai decretar a morte daquele paciente. E acho que isso é um peso muito grande, assim, pra gente.
Falando um pouquinho dos exames complementares, a gente pode fazer angiografia e detectar ausência de fluxo intracraniano, principalmente relacionado aí a edema, né? Pode fazer o Doppler transcraniano, até um exame que pode ser feito aí a beira-letra, em contraste com a angiografia. Pode fazer cintilografia e ver a ausência de atividade metabólica, ou EEG. Lembrando que esses testes de metabolismo e o EEG, eles podem sofrer ação das drogas, né? Então, se você tem esse fator confundidor, eu prefiro os testes de fluxo. Alguns, é o que eu acabei de falar. Alguns mitos que me levantaram, assim, só o neurologista pode fazer o protocolo? Não, o emergencista pode fazer também. O protocolo não é infalível, os testes diagnósticos eles não são infalíveis, eles tentam ser o mais precisos, mas eles não conseguem ser. Não pode usar, faltou um não pode ser usado angiotomo, tem que ser angiografia. O protocolo ele não é aberto só para pacientes que têm possibilidade de doação de órgãos. E quando você tem pacientes assim, que... vai passar, paciência. Às vezes o paciente está em algum suporte artificial de vida, está com uma droga vasoativa para fazer aquela... a estabilidade hemodinâmica. Eu já ouvi muito assim, o paciente está com droga vasoativa, ele não pode ter evitar morte cefálica. Pode sim, principalmente assim, eu vi que, inclusive, pacientes sépticos em uso de droga vasoativa, que estão com desmame dessa droga, são candidatos até a doação de órgãos. Então, nem o quadro séptico é contraindicação à doação, então pode seguir o protocolo. E aí, depois, o que a gente faz quando a gente está fazendo o protocolo? Tem uma folhinha específica do CFM, que você tem que anotar direitinho todos os testes que você fez, o porquê que você não conseguiu realizar o teste bilateral, quais eram os parâmetros da gaso pré e pós no teste da apneia, e você só consegue fazer o diagnóstico se você tiver com a folhinha devidamente preenchida pelos 2 médicos que estão participando. Se for uma causa externa, a DO você vai deixar para o médico do IML. Não precisa ser só para doação de órgãos, né? Então, assim, o paciente ele vai estar em morte cefálica independente se ele é doador ou não. E se ele não for doador, você vai tirar todo o suporte artificial de vida dele. Só pontos principais aí, então, a morte cefálica é um diagnóstico irreversível e que tem que ter uma causa definida. Então, se você não sabe a causa do coma, nem adianta seguir o protocolo. Ele tem que ter uma especificidade 100%, em geral a gente consegue, mas tem todas essas limitações dos testes diagnósticos e tudo. E independente dele ser doador ou não, você vai abrir o protocolo. É isso.